Imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre a fé, desde criança, está prestes a ser confrontado. Pense naqueles textos das Escrituras que lemos apressadamente, que ouvimos de passagem, mas cujo poder e profundidade nunca realmente absorvemos. Eu lhes digo, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela guarda segredos, verdades tão pungentes, tão chocantes, que podem abalar o alicerce de sua compreensão, mas ao mesmo tempo podem libertar sua alma de uma forma que você jamais experimentou. Prometo a você que está me ouvindo agora que ao final deste estudo, sua visão da história bíblica e do seu próprio papel no plano eterno de Deus jamais será a mesma. E a última revelação, a 10ª, será a mais poderosa e transformadora de todas. Fique conosco, pois o que Deus vai nos revelar hoje é para os que têm ouvidos para ouvir. Olá, queridos irmãos, amados embaixadores do reino, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É uma alegria indescritível tê-los aqui no nosso canal, o canal Guerreiro da Fé. Que o Espírito Santo de Deus inunde a sua casa, o seu trabalho e a sua família com bênçãos que transbordam, vitórias que surpreendem e uma paz que excede todo o entendimento. Eu profetizo que hoje será um dia de virada espiritual em sua vida. Somos o canal Guerreiro da Fé, um farol de luz na escuridão, dedicado a cavar fundo nas preciosas verdades da Palavra de Deus. E falando em cavar fundo, se você deseja se armar com a espada do Espírito, se inscrever neste canal não é uma opção, é um passo de obediência. Então, antes de entrarmos na primeira verdade chocante, faça isso agora. Inscreva-se no canal Guerreiro da Fé, ative o sininho, deixe o seu like para que esta mensagem chegue a mais corações famintos pela verdade. Comente, eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. E compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam de um choque de realidade bíblica. Hoje, vamos desvendar 10 verdades bíblicas que podem chocar você. Não são meras curiosidades, mas pilares da fé que muitas vezes são obscurecidos por tradições humanas ou por uma leitura superficial das Escrituras. O mundo tenta nos entorpecer com facilidades e meias verdades, mas nós, como guerreiros da fé, somos chamados à vigilância e ao despertamento espiritual. Vamos começar imediatamente com as primeiras verdades que exigirão de você uma profunda reflexão. Prepare seu coração. Verdade chocante número 1. O cuidado de Deus não é para quem merece, mas para quem obedece. Muitos cristãos vivem uma vida de culpa e de tentativa de merecimento, achando que as bênçãos de Deus são um prêmio por seu bom comportamento. Essa é uma visão equivocada, que rouba a alegria e a liberdade em Cristo. A Bíblia nos mostra que o cuidado e as promessas de Deus são acionados não pelo nosso mérito, pois mérito algum temos, mas pela obediência simples e pura. Pense em toda a humanidade antes mesmo do sacrifício na cruz. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 8: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus nos amou e nos proveu o Salvador, o Filho unigênito Jesus, na nossa pior condição, por que insistimos em tentar merecer sua atenção agora? O que Deus busca é um coração quebrantado e disposto a andar em seus caminhos. A promessa não está em quão santo você é, mas em quão disposto você está a ouvir e praticar a palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 23, já dizia: Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. A ordem é andar e ouvir. É um chamado à ação, à prática da palavra. Verdade chocante número 2. O inferno foi criado originalmente para outros. Esta é uma verdade que exige vigilância e um profundo senso de urgência. Quando falamos sobre o destino eterno dos ímpios, a dor e o sofrimento são reais e inevitáveis. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que o inferno não foi o plano original de Deus para a sua criação, a humanidade. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus Cristo, o justo juiz, declara em alto e bom som ao falar sobre a condenação eterna:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você ouviu bem? Preparado para o diabo e seus anjos. Isto nos choca, pois revela a tremenda graça e o amor de Deus. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tinha outro destino, a eternidade ao lado do Criador. O inferno, ou o fogo eterno, foi concebido como a prisão e o castigo para a rebelião dos seres angelicais. Quando o homem, por sua livre e espontânea vontade, escolhe rejeitar o Salvador, ele se alia à rebelião e, por consequência, herda o destino que não era originalmente dele. O renomado estudioso C.S. Lewis afirmava que o inferno é a grande e terrível coroação da liberdade humana. É a escolha final de dizer a Deus: não, eu não quero a sua presença. Isso não é uma tragédia planejada, é a consequência da escolha do homem em se afastar da fonte da vida. Meu irmão, se você está assistindo a esta mensagem agora, se o Espírito Santo está tocando o seu coração, a pergunta que te faço é: por que você insistiria em um caminho que não foi feito para você? Por que escolher um destino que Deus preparou para seus adversários, quando o céu, a Nova Jerusalém, é a sua herança de direito por meio de Jesus Cristo? Pense nisso e responda nos comentários. A sua alma está em jogo. Verdade chocante número 3. A riqueza não é pecado, mas a confiança nela sim. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes prega uma teologia distorcida. Alguns dizem que a riqueza é sempre um sinal de bênção, e outros que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Ambas as visões são superficiais e perigosas. A Bíblia nos dá uma perspectiva mais profunda, que nos exige vigilância em relação ao nosso próprio coração. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ensina em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Observe que não é o dinheiro em si que é a raiz do mal, mas sim o amor ao dinheiro, a cobiça, que leva ao desvio da fé. Abraão era riquíssimo e foi chamado amigo de Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente e era íntegro. A riqueza em si é uma ferramenta neutra. O perigo reside em onde colocamos a nossa confiança. Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 23, ao falar sobre o jovem rico, não condenou sua riqueza, mas sua incapacidade de deixá-la para seguir o Mestre. Ele disse: em verdade vos digo que é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico muitas vezes confia em seus bens, em sua segurança material, mais do que no Deus que provê. O dinheiro se torna um ídolo e a idolatria é uma afronta ao Deus Altíssimo. A riqueza que choca Deus é aquela que nos afasta dele, que nos faz arrogantes, duros de coração e insensíveis ao próximo. O que está chocando você neste momento? A clareza desta palavra ou a maneira como seu próprio coração tem lidado com suas posses? O canal Guerreiro da Fé sempre o chamará à luz da verdade. Verdade chocante número 4. A lei de Moisés nunca foi dada para salvar. Muitos, mesmo dentro da igreja, vivem sob o peso da culpa, tentando desesperadamente cumprir cada regra e mandamento, achando que isso lhes garantirá o favor de Deus. Eles se esquecem de que, desde o princípio, o plano de Deus foi a graça. A Bíblia, a própria palavra de Deus, ensina que a lei dada no Monte Sinai tinha um propósito principal que pode chocar aqueles que a veem apenas como um manual de regras. A lei foi dada para nos mostrar o quão pecadores somos e a nossa total incapacidade de nos salvar. O apóstolo Paulo, um dos maiores conhecedores da lei, esclarece isso em Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sujeito ao juízo de Deus. Porquanto ninguém será justificado diante dele por obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei é um espelho. Quando você se olha no espelho da santidade de Deus manifestada na lei, você não vê a sua beleza, você vê as suas manchas. Você vê a sua imperfeição, a sua desobediência.
A lei serve como um aio, um tutor, que nos conduz a Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 24, está escrito: de modo que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. A salvação sempre foi pela fé. A lei apenas iluminou a escuridão do nosso coração para que clamássemos pela luz da graça, que é Jesus Cristo. Pense comigo, você confia em suas obras ou no sacrifício perfeito de Jesus? A resposta a esta pergunta define a sua verdadeira liberdade. Verdade chocante número 5. O povo escolhido de Deus nunca se limitou a uma única etnia. Esta verdade é fundamental para o nosso entendimento do plano de Deus para a humanidade e destrói qualquer resquício de exclusivismo ou preconceito em nossos corações. O conceito de povo escolhido é frequentemente associado estritamente à nação de Israel. E embora Deus tenha escolhido a descendência de Abraão para manifestar sua glória e trazer o Messias ao mundo, a promessa de salvação e pertencimento sempre foi universal. Desde o chamado de Abraão, o foco era nas nações. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus declara: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. O plano de Deus era que, por meio de Abraão, a bênção alcançasse a todos. No Novo Testamento, essa verdade se torna ainda mais evidente. O apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 e 35, declara após a visão do centurião Cornélio: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é aceitável a ele. E finalmente o apóstolo Paulo, o homem que levou o evangelho aos gentios, aos não-judeus, define o verdadeiro povo escolhido em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meu amado irmão, o que te choca é saber que ser um filho de Deus não é uma questão de DNA ou nacionalidade, mas de fé em Jesus Cristo. O povo escolhido é composto por todos aqueles, de todas as cores, línguas e nações, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso nos convoca a uma atitude de reverência e de amor universal, rejeitando toda forma de ódio e divisão. Verdade chocante número 6. Os salvos em Cristo participarão do julgamento angelical. Prepare-se para esta revelação, pois ela redefine o seu valor e a sua autoridade em Cristo. A Bíblia nos promete um futuro de glória que vai muito além de apenas morar no céu. Nós, os redimidos, seremos coparticipantes da soberania de Deus, a ponto de participarmos do julgamento de seres celestiais. Isto é declarado com uma clareza impressionante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Preste atenção na pergunta do apóstolo Paulo: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas múnimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Nós havemos de julgar os anjos. Esta verdade nos causa um profundo senso de admiração e ao mesmo tempo de alerta. Se Deus nos confiou tal autoridade no futuro, se seremos juízes de seres espirituais que caíram, quanto mais devemos buscar a sabedoria e a santidade para julgar corretamente as coisas desta vida agora. O Dr. John Wesley, um grande homem de Deus, frequentemente ensinava que a nossa autoridade futura está diretamente ligada à nossa fidelidade presente. O que esta verdade está despertando em seu coração? Um desejo por mais poder ou um compromisso por mais santidade? Lembre-se, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, mas ele só confia o seu poder àqueles que se submetem à sua autoridade. Não viva como um coitado, viva como um guerreiro da fé, pois o seu futuro é de glória e autoridade com Deus. Se você assistiu até aqui, é porque o Espírito Santo está trabalhando em seu coração, abrindo seus olhos. A verdade é um alimento que não sacia, mas que desperta a fome por mais de Deus.
Amados irmãos do canal Guerreiro da Fé, a cada verdade revelada, sentimos o poder transformador da palavra em nossas vidas. Já mergulhamos em 6 pilares da fé que, com certeza, trouxeram despertamento espiritual e um senso renovado de vigilância. Mas, eu lhes digo, a palavra de Deus é um oceano sem fim e estamos apenas na praia. Verdade chocante número 7. O poder da intercessão não reside em mudar a vontade de Deus, mas em manifestá-la na terra. Esta é uma verdade que exige uma profunda reflexão sobre o que realmente acontece quando nos ajoelhamos para interceder. Muitos encaram a oração como uma batalha para convencer Deus a fazer o que queremos, ou seja, para mudar a sua mente. Essa visão diminui a soberania de Deus e nos coloca em um lugar de arrogância. A Bíblia nos mostra, de Gênesis ao Apocalipse, que Deus é imutável. Ele diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se Deus não muda, qual é então o verdadeiro poder da oração de intercessão? O poder reside no fato de que Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu operar seus planos na terra através da colaboração do seu povo. Ele nos deu autoridade e nos chamou para sermos seus parceiros na manifestação do seu reino aqui e agora. A oração não muda Deus, a oração nos muda e nos alinha à vontade perfeita e predestinada de Deus, liberando essa vontade no plano físico. Quando oramos o que Jesus nos ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus capítulo 6, versículo 10, não estamos pedindo que ele comece a fazer sua vontade. Estamos declarando, Deus, eu me coloco como um canal para que a tua vontade, que já está estabelecida no céu, se materialize neste lugar, nesta vida. Pense em Moisés intercedendo por Israel após o bezerro de ouro. Ele não mudou o caráter de Deus, mas se alinhou ao coração compassivo de Deus, que buscava uma razão justa para demonstrar a sua misericórdia. O professor e teólogo A.W. Tozer costumava dizer, Deus espera a oração para que possa conceder o que ele já decidiu fazer. A oração é a chave que Deus nos deu para abrirmos as portas das suas provisões e milagres. Meu irmão, você tem usado a sua oração para tentar manipular Deus ou para liberar o reino dele? Responda a si mesmo e use os comentários para confessar a sua nova postura de oração. Verdade chocante número 8. A sua verdadeira identidade não está no que você faz, mas no que Jesus fez. Vivemos sob a tirania do desempenho. Somos constantemente avaliados pelo nosso emprego, pelo nosso salário, pelo nosso nível de serviço na igreja. Se falhamos, nossa identidade desmorona. Esta é uma armadilha sutil, uma mentira que tenta roubar a nossa paz e o nosso senso de pertencimento. A palavra de Deus oferece uma verdade chocante e libertadora. A sua identidade de filho amado não é baseada no seu desempenho, mas no desempenho perfeito de Jesus Cristo na cruz. Quando você aceita Jesus, sua vida não é mais definida por suas notas, seus títulos ou seus erros. Sua vida é definida pelo que você se torna, justo em Cristo. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, declara a mais gloriosa troca de todos os tempos. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Você não é justo porque você ora por 2 horas ou porque você consegue jejuar. Você é justiça de Deus porque Jesus se tornou pecado por você. Isso deve nos encher de admiração. O seu valor não está em ser um super crente impecável, está em ser um filho perdoado e aceito. E o inimigo sabe que, se ele conseguir te convencer de que seu valor está em suas obras, ele o fará viver em um ciclo interminável de tentativa e fracasso, de culpa e de medo. O que isso significa em termos práticos? Significa que, quando você se levanta de manhã, você é amado. Quando você falha, o amor não se afasta. Significa que o seu chamado não é provar seu valor, mas descansar no valor que já lhe foi dado por Jesus.
Isso nos traz um profundo alerta. Cuidado com a religiosidade que tenta substituir a simplicidade do Evangelho. Não confie em sua própria justiça, confie apenas na obra consumada de Cristo. Verdade chocante número 9. A fé é uma convicção que cria a realidade espiritual antes que ela se manifeste no mundo físico. Esta é a verdade que separa os crentes que apenas esperam dos crentes que criam milagres. Muitas pessoas entendem a fé como uma esperança vaga, um desejo. A Bíblia nos choca ao definir a fé de uma forma muito mais ativa e poderosa. O autor de Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos dá a definição que quebra a lógica humana. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Observe as palavras firme fundamento e prova das coisas que se não veem. A fé não é a ausência de dúvida, é a convicção tão forte que, no mundo espiritual, o que você crê já é um fato estabelecido. É como se você tivesse a escritura de uma casa que ainda não existe no plano físico, mas que já é legalmente sua no plano espiritual. O pregador Billy Sunday, uma voz poderosa do século XX, sempre dizia: ter fé é crer que Deus fará o que ele disse que faria. O que isso exige de nós? Exige vigilância sobre nossas palavras, pois a nossa boca é o portal de liberação dessa fé. Exige alerta sobre nossos pensamentos, pois a dúvida é a erosão da convicção. Você precisa ver o milagre antes de tocá-lo. Você precisa agradecer pela cura antes de o diagnóstico mudar. Você precisa viver em paz antes que a tempestade se acalme. Meu amado guerreiro da fé, você está vivendo pela visão do mundo natural ou pela convicção do mundo espiritual? A sua fé está presa no espero que Deus faça ou está ancorada no eu sei que Deus fez? A palavra é clara, a convicção é o ponto de partida para a manifestação. Amados e corajosos guerreiros da fé, vocês perseveraram. Chegamos ao ápice desta jornada de despertamento espiritual e vigilância. Já desvendamos 9 verdades profundas que desafiaram a sua rotina e a sua religiosidade. Agora, o Espírito Santo nos conduz à verdade chocante número 10, aquela que eu prometi ser a mais poderosa, a mais transformadora, pois ela é o segredo do poder ilimitado na vida de um cristão. Preste toda a sua atenção, pois esta revelação final pode ser o divisor de águas que você esperava. Verdade chocante número 10. A chave para o poder e a vida eterna não está no que você ganha, mas no que você entrega. Vivemos em uma cultura que valoriza o acúmulo, acumular bens, títulos, poder, influência. Nós pensamos que a vitória em Deus significa ter mais, ser mais. A Bíblia, no entanto, apresenta uma verdade chocante e paradoxal que inverte toda a lógica humana. A verdadeira vida e o verdadeiro poder só são encontradas na entrega total, no esvaziamento de si mesmo. Esta é a essência do discipulado e é a pedra de tropeço para muitos que buscam uma fé cômoda. Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, declara esta verdade com uma clareza que nos exige humildade e ação imediata. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, ele diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A palavra é clara, a convicção é o ponto de partida para a manifestação. Você ouviu bem? Perder para achar. O que choca nesta verdade é que a nossa busca incessante por controle, segurança e autopreservação é, na verdade, o caminho para a perda de nossa alma e do nosso propósito. A vida plena não é encontrada na autossuficiência, mas na dependência absoluta de Deus. A sua cruz não é a sua doença ou o seu problema financeiro. A sua cruz é o seu próprio eu, a sua vontade, os seus desejos, que devem ser crucificados diariamente para que a vida de Cristo se manifeste em você.
O grande reformador Martinho Lutero compreendeu esta verdade quando declarou que a nossa vida cristã não é uma evolução, mas uma revolução, uma morte diária. Esta verdade chocante, número 10, nos convoca a uma admiração profunda pelo sacrifício de Cristo e a uma vigilância constante contra a nossa natureza carnal. O poder de Deus só pode fluir através de vasos vazios e entregues. Você só receberá a autoridade para julgar anjos, verdade número 6, e a capacidade de criar realidades espirituais pela fé, verdade número 9, quando entregar a verdade número 10, o seu controle. Amados irmãos, estas 10 verdades bíblicas que podem chocar você não foram apresentadas para ferir, mas para curar, não para condenar, mas para libertar. Elas nos levam a um único ponto central, o retorno à pureza do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo está em trevas e a igreja, o povo de Deus, precisa de despertamento espiritual. Precisamos nos lembrar que fomos chamados à obediência, não ao merecimento. Que o nosso destino de fogo eterno não era o plano original de Deus, mas a consequência de uma escolha. Que a nossa justiça não está em nós, mas em Cristo. O tempo é curto e a palavra de Deus é a nossa única bússola. Se você absorveu esta mensagem, se o seu coração está queimando com esta verdade, é porque o Espírito Santo de Deus o está chamando à vigilância. Eu lhe pergunto, com o coração de um pastor que ama a sua alma, você está pronto para entregar o seu eu e viver a vida que Deus planejou para você? Se você assistiu a este estudo e percebeu que, apesar de todo o seu esforço, você ainda não tem a certeza da salvação, não há momento mais importante do que este. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você não precise mais viver sob o peso da culpa e do medo. O presente da vida eterna está disponível agora, não amanhã, não depois de você se consertar. Ele está disponível pela fé. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, faça esta oração comigo, onde você estiver, com o seu coração. Deus, eu reconheço que sou um pecador e que não posso me salvar pelas minhas obras. Eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho, morreu por mim e ressuscitou. Eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida a ti e te recebo como meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração, regozije-se. Você passou das trevas para a luz. Agora, a sua próxima obediência é procurar imediatamente uma igreja perto da sua casa, um lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade e onde você possa crescer em comunhão. Não tente andar sozinho. Amados guerreiros da fé, obrigado por mergulharem tão fundo na palavra conosco aqui no canal Guerreiro da Fé. Se esta mensagem tocou a sua alma e trouxe o despertamento que você precisava, eu o convido novamente a nos apoiar nesta missão. Inscreva-se no canal se ainda não o fez, deixe o seu like para que este vídeo seja espalhado e compartilhe esta verdade poderosa com o máximo de pessoas que você puder. Para que a sua jornada de vigilância e crescimento não pare por aqui, Deus preparou mais revelações. Veja agora na sua tela as sugestões de vídeos que darão continuidade a esta mensagem de poder e mistério. Que o Deus de toda a graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Fiquem na palavra, fiquem vigilantes.